E eu tô aqui pra contar a fofoca de como foi o meu primeiro mês aqui na Holanda. Em geral, o que eu fiz? Eu fiz muita coisa, foi um mês bem cheio de coisas e pessoas e tarefas e resolver burocracia. E eu ainda nem terminei de resolver todas as burocracias, então vamos lá. Eu tô com o meu computador aqui porque, claro, eu não lembro tudo. Então, eu tenho um roteiro. O primeiro mês aqui foi muito bom, mas eu fiz, tipo, muita coisa, principalmente coisa burocrática. E, claro, tipo, é um mês de adaptação, então eu percebi que eu me adaptei. Tô me adaptando muito rápido, que eu acho que eu não tô 100% adaptada. Eu ainda não tenho uma rotina, eu ainda tô procurando fazer outras coisas pra minha rotina ser melhor. Tipo, exercício físico eu tenho que começar, era pra ter começado esse mês, mas eu ainda não comecei. Eu acho que eu tô falando muito rápido também. Às vezes eu fico emocionada, eu falo muito rápido. Percebi que, tipo, a Holanda é um país muito burocrático. Eu não sei se é geral da Europa, mas eu senti aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, tipo, resolver coisas burocráticas era muito mais fácil e muito mais rápido, tipo, muito mais intuitivo, sabe? Tem tudo na internet, você resolve, ou você resolve pela internet mesmo e chega, sei lá, daqui uma semana e tal. Mas aqui eu senti que é tudo muito burocrático e muito papel. As pessoas usam muito papel pra resolver as coisas. Então eu tive que fazer o meu CPF daqui, aí eu tive que ir lá no City Hall, que é a alguma coisa municipal, eu não lembro agora o nome em português. Eu fui lá no City Hall e eu tive que ir lá com o meu host dad, porque se eu fosse sozinha eu não ia entender nada, porque tinha que ser tava em holandês, sabe? Aí assina papel e dá papel. Então, tipo, eu tive que trazer vários papéis, vários documentos do Brasil, inclusive traduzidos pra apresentar aqui. E é tipo, assina papel e pega papel e espera. Aí chega uma carta, aí um monte de papel. E é literalmente um monte de papel, um monte de papel com um número. Um número. Que eu só precisava do número. Eles poderiam ter, tipo, me mandado um PDF ou um documento por e-mail, mas não. Manda papel. É papel isso, é papel aquilo. E eu achei muito burocrático nessa parte. Eu ainda tenho que resolver o meu seguro-saúde, porque diferente tipo dos Estados Unidos, que eu desde quando eu chegava eu tinha um seguro-saúde, aqui não. Eu venho com um seguro que a família paga, e aí quando eu chego aqui eu tenho que aplicar pro seguro do governo pra aí tá tudo bem, aí tipo eles vão debitar da minha conta, depois eles vão me ressarcer. É uma burocracia. Uma burocracia, sim, que eu não entendo. Mas uma coisa que eu percebi é que entrega aqui é muito rápido de coisas. Tipo, eu fiz a minha conta no banco num dia e no dia seguinte meu cartão chegou. E eu fiquei assim, caraca, que rápido. Tipo, se fosse no Brasil ia levar pelo menos 5 dias úteis, se fosse nos Estados Unidos ia levar pelo menos 5 dias úteis. Então nessa parte de entrega as coisas são muito, muito rápidas, porque o país é desse tamanho, é muito pequeno. E as coisas vêm muito rápido. Tipo, eu comprei um casaco de inverno, porque eu precisava de um casaco novo pra chuva. Chegou no dia seguinte, sabe? E eu não paguei frete, eu acho. Eu não paguei frete. Então, nesse aspecto, assim, eu achei que foi muito rápido as coisas. Sobre a adaptação que eu falei, eu tô sentindo que eu tô me adaptando melhor. Melhor do que no Brasil. Eu acho que no Brasil eu tive um choque reverso cultural muito, muito grande. E eu não conseguia aceitar como algumas coisas funcionavam. Acho que hoje em dia eu ainda não consigo aceitar, mas eu tô mais de boa em questão a isso. Então eu acho que quando eu voltar vai ser menos duro do que a primeira vez que eu fui. Foi importante voltar e, tipo, não só pela minha família, pelos meus amigos, mas também pra saber como que eu me sentia estando no Brasil, o que eu poderia fazer estando no Brasil. Que são muitas coisas, aliás. Tipo, o Brasil ainda é casinha. Por mais que agora eu sinto que eu não tenho uma casa fixa, é meio doida, né? Eu senti que a adaptação aqui foi muito mais rápida, porque como é tudo diferente, é tudo muito novo, eu fico muito... Eu preciso ver tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso saber como funciona isso, isso e aquilo. É claro, leva tempo, o tempo de adaptação é de até 3 meses a 6 meses, mas so far eu tô me adaptando muito bem. Minha rotina de família é muito legal. Tem sido, assim, uma experiência bem enriquecedora. Eu tô aprendendo várias coisas, assim, bem diferentes. Eu compartilhando coisas diferentes também. Eles já tinham morado nos Estados Unidos antes também. Então, o que fica meio termo, porque eu também morei lá por 2 anos. Acho que eles moraram por 10. Uma das crianças é americana, que eu acho muito engraçado. Que toda vez que eu falo assim, mas você é americano. Aí ele fala, eu sou americano.
sabe? Ele não gosta muito do fato dele ser americano. Tipo, as crianças falam inglês, os pais falam inglês muito bem, mas uma coisa que eu notei é que eles não têm muito vocabulário pra coisas do dia a dia, coisa de casa, ou tipo, pra explicar às vezes uma história, e acaba que seja é engraçado que eu vou complementando as palavras deles. Tipo, você pode fazer tal coisa na cozinha com esse negócio aqui? Aí eu falo, o ralador. Aí eles, o ralador, sabe? A gente se entende, mas não necessariamente eles têm um vocabulário vasto pra falar sobre coisas do dia a dia, principalmente, tipo, objetos de casa e, às vezes, uma palavra mesmo pra explicar um sentimento. Então, às vezes, eles estão... Às vezes, não. Acho que a maior parte das vezes eles estão falando holandês, o que faz total sentido, né? Porque eles são holandeses, todos eles, menos o Oscar, porque o Oscar é americano. Mas eles falam holandês o tempo todo, o que tá sendo interessante pra mim porque eu sei um pouco de alemão, então dá pra pegar umas palavras, e agora eu comecei a estudar holandês também, que tá sendo bem interessante. É uma língua bem mais suave do que o alemão. Comparado com o alemão, eu acho o alemão muito duro, muito ríspido, e o holandês ele é mais leve, ele é mais light. Então é gostoso de ouvir. E faz sentido, sabe? Tipo, eles são... A língua materna deles também não é inglês. Então, eu acho que abraça muito a questão de, tipo, ser imigrante, estar em outro lugar. E, tipo, eles entendem isso também, porque eles já estiveram morando em outro país. E eu acho que... Acho isso importante, acho isso legal, porque existe mais empatia, sabe? Até para as crianças, porque a mais velha, a Ana, ela morou já fora do país dela. Porque ela nasceu aqui, mas ela morou nos Estados Unidos por um tempo. Tá sendo uma experiência bem interessante, tô aprendendo várias coisas, assim, da cultura holandesa. Tipo, come basicamente pão, batata, queijo, sprinkles, que é granulado, e coisas tipo iogurte, leite. Tem uma experiência cultural muito rica, sabe? Tá? Eu tô aprendendo muito sobre cultura no geral, porque vou conhecendo pessoa aqui e ali, e também tem outras culturas, outros tipos. Eu conheci, tipo, a menina da Bulgária, que ela mora aqui pertinho de mim, e ela tava me contando que no país dela, quando você joga o umbigo do bebê em algum lugar, quer dizer que quando o bebê crescer, ele vai ser relatado com aquilo onde o umbigo dele foi jogado. E o dela falou que foi jogado fora da Bulgária, e que isso significa que ela provavelmente quando crescesse ia morar fora da Bulgária, e agora ela mora. E assim, eu amo aprender cultura, eu acho muito, muito, muito legal, e eu tô aprendendo muito sobre cultura, eu tô muito feliz com essa questão. As crianças são bem tranquilas, assim, extremamente tranquilas, eu fico chocada quão tranquilas elas são. Eu não tenho nenhum problema, eles não brigam, pelo menos até agora não brigaram, né? Vou falar isso, pelo menos até agora em um mês eles não brigaram. Eles arrumam os próprios playdates, eles sabem o que eles vão comer, o que eles têm que comer, eles sabem o que eles vão fazer, tipo, os pais têm uma rotina bem fixa com as crianças e eles também, né, têm uma rotina bem fixa, então isso ajuda muito no dia a dia de, tipo, não ter birra, não ter trato, não ter nada disso, então eu tô achando isso bem legal. E agora eles estão se acostumando comigo, então eles estão ficando mais soltos, tipo, a mais velha, antes ela ficava mais na dela, só observando o que eu tava fazendo, se eu tava fazendo certo, pra ela me ajudar, me guiar, e agora ela já tá virando minha amiga. A gente já tá amiguinha, e eu tô amando. Porque eu acho muito legal, eu gosto muito dessa troca de família, sabe? Fazer parte da família no au pair, eu acho que enriquece muito como pessoa, enriquece culturalmente, tipo, melhorou muito meu inglês estando nos Estados Unidos. E eu aprendi, tipo, tanta coisa cultural que eu não ia aprender, sabe? Umas coisas aleatórias que eu não ia aprender se eu estivesse, assim, em contato o tempo todo com a minhas host families, né? Porque eu tô na quarta host family. Então as crianças têm... O mais novo tem 6 anos, o mais velho tem 9 anos... Não, o menino mais velho tem 9 anos, isso. E a menina mais velha, ela tem 11 anos. Ela vai fazer 12 esse ano, então ela é uma pré-adolescente. Eu tava com um pouquinho de medo de pegar um pré-adolescente, porque eu já cuidei de pré-adolescente e não foi legal. Então, eu percebi que aqui os pré-adolescentes, eles são mais de boas. Pelo menos os que eu já lidei. Eles são muito mais tranquilos, muito mais educados, assim, tipo, eles são bem educados, eles me tratam com muita educação. E por mais que eu não tenha feito nada pra eles, toda vez que eles vão embora, eles falam, obrigada. Obrigada, Gabi. Então acho isso muito legal. Por enquanto tá tranquilo, todos foram super receptivos comigo, sempre perguntando o que eu preciso, tipo, explicando alguma coisa da cultura aí. Então eu tô me sentindo muito acolhida, eu acho que isso fez a adaptação ser muito fácil e também porque é muito diferente
do que eu já vi, então acho que eu tô com a mente mais aberta comparado de quando eu cheguei no Brasil ou quando eu tava nos Estados Unidos, quando eu cheguei, né, que a adaptação também não foi tão boa, levou um tempo pra me acostumar com as coisas. Eu acho que quanto mais eu me mudo, mais flexível, mais mente aberta eu fico. E às vezes eu fico resistente às coisas, mas tem que sempre estar me ligando e falando assim, hey, não fica resistente, tipo, a vida é assim, as coisas são assim. Eu percebi que os holandeses, em geral, até agora, eles são muito receptivos, eles são muito gente boa, eles são muito easygoing, que seriam pessoas, assim, legais. Eu diria legais, tipo, pessoas easygoing, eles são legais, eles são muito receptivos, eles sempre estão explicando alguma coisa da cultura deles, eles não se importam de falar inglês com você, se você virar pra eles e falar assim, desculpa, eu não entendo holandês, eu não falo holandês. Eles mudam na hora pra inglês, e se você tá num grupo de holandeses, que já aconteceu, tipo, tá na escola das crianças pegando e, tipo, tá umas mães falando, decidindo sobre o playdate, elas falam assim, meu Deus, desculpa, Gabi, vou falar inglês agora pra te explicar, tipo, eu achei isso muito bom. Eu acho que é pela questão do país ter muito imigrante e ter todo esse movimento de imigração e eles falar. Porque inglês não é a primeira língua deles, sabe? Eles não são obrigados a falar inglês. Então, sentindo de outros países que eu já estive, que as pessoas ficavam meio assim de começar a falar inglês quando você via e falava que não era. Você não conseguia entender. Exemplo, França. Eu já fui na França, já passei de tipo a pessoa ficar, o garçom ficar meio bravo, raiva, sei lá, porque eu não falava francês, então eu sempre tinha que iniciar a conversa em francês e já falar, não falo francês, você pode falar inglês, você fala inglês e a pessoa falar que sim, começar a falar inglês, ou tipo até mesmo nos Estados Unidos algumas pessoas não terem paciência pra lidar com um imigrante que não fala inglês muito bem, sabe? Ou tipo assumir que o imigrante fala espanhol, que já aconteceu comigo também, eu já vi acontecendo com outras pessoas. E todas as pessoas que vêm falar comigo na Holanda, elas falam holandês. E aí eu falo, ai, desculpa, eu não entendo holandês, eu não falo holandês. Aí elas mudam pra inglês e elas não se importam, elas não ficam com raiva nem nada disso. Tipo, então eu achei isso assim, ó, um boom na minha cabeça. As pessoas que eu falo, elas perguntam de onde eu sou, elas não assumem de onde eu sou. Já começa aí. Elas perguntam de onde eu sou e eu falo assim, eu sou brasileira. Aí eles falam assim, você é do Brasil, nossa, eu amo o Brasil, já estive lá, que não sei o que, sei que lá. É um país muito legal, que isso, que aquilo, nanana. E eu sentia que nos Estados Unidos não tinha isso, era muito difícil ver um americano que tinha ido pro Brasil. Quando eu encontro as pessoas, elas falam, acho que eu fico assim, eu fico gagging, porque eu acho muito, muito, muito legal, diferente dos EUA. Eu comparo muito com os Estados Unidos, porque foi a primeira vez que eu morei fora do Brasil. Então, essa é a minha experiência pessoal sobre isso. Eles também são bem pontuais, que eu já esperava. Eles são diretos e honestos, o que eu gosto muito. Eu gosto quando as pessoas são diretas comigo, mas não é nada rude, nada grosso. É tipo, ser direto e falar o que tem que falar pra resolver o que tem pra resolver, pra não perder tempo. Eles também tomam decisões muito rápidas, o que eu acho muito doido. Porque eu tenho dificuldade em tomar decisões rápidas e eles não, eles tomam decisões muito rápidas. Já levei grito de holandês na rua, porque eu tava pedalando do lado errado. Já levei grito no trem. Ai, eles também gritam bastante com você. E foi tipo tudo em holandês, então eu não entendi nada. Eles gritaram comigo porque eu tava fazendo algo errado e eu nem sabia que eu tava fazendo algo errado. Então teve esse ponto também. A comida não é super doce, igual a dos Estados Unidos. Eu achei isso ótimo, porque eu não gosto muito de coisa muito doce. Então as coisas não tem muito açúcar. E uma coisa que eu achei muito legal, muito, muito, muito legal. A mesa tradicional, assim, que as pessoas normalmente comem é iogurte com uma calda de maçã e aveia. E eu fiquei assim, isso é muito saudável, isso é muito gostoso. Então, tipo, a sobremesa deles, na maioria dos dias, é iogurte, o que eu acho muito legal. Tem sido muito interessante ver os prédios antigos, né, porque aqui é muito velho. Então eu tô amando, tipo, ver a arquitetura, ver como os prédios são antigos, ver as igrejas góticas, pedalar por aí, ver as igrejas góticas. Tem sido bem interessante ver a arquitetura daqui, ver como, tipo, tudo é muito antigo e tudo carrega muita história. Por enquanto, nenhum perrengue gigante, quer dizer, eu só perdi o último ônibus no meu primeiro fim de semana e tive que pegar um Uber, mas eu tô viva, tô seguindo, resolvi o problema. Eu esqueci de dar sinal pro ônibus, aí ele continuou indo. Aí quando eu dei sinal, ele não tinha mais tempo de parar o ônibus. Mas, por enquanto, nenhum perrengue grande. Fiz muita coisa esse mês, eu acho que não tanto assim
Poderia ter feito mais, mas eu precisava focar em me adaptar ao invés de ficar tendo várias experiências, porque eu vou ter tempo pra isso. Eu tenho um ano aqui, no caso agora 11 meses, então eu vou ter tempo pra fazer muitas coisas que eu quero. Visitei uns 5 museus, porque na Holanda tem museu pra pacas, tem muito museu, tipo, eu ganhei o cartão do museu, que é anual, e atrás veio uma lista gigante, uma folha A4, com uma lista gigante de museus separados por região do país. E eu fiquei assim, eu amo museu, então eu tô indo muito pra museu, já visitei uns 5. Fui pra França, vou fazer um vídeo contando como foi a minha experiência na França de novo, porque eu já tinha ido uma vez. Fui pra praia algumas vezes porque eu moro entre a praia e entre Amsterdã, tipo, eu tô aqui, a praia tá aqui, Amsterdã tá aqui, então o que eu mais fiz foi, tipo, ir pra praia e ir pra Amsterdã. Eu visitei as dunas. Eu não sabia que tinha dunas de areia aqui. E eu fiquei chocada que existia dunas de areia. Então eu moro do lado das dunas, eu visitei com as crianças. Fui sozinha também, é bem legal lá. É tipo um parque nacional, um parque estadual que tem dunas e tem coisas históricas. Tem tipo, acho que é Becker. Sabe aquele lugar onde as pessoas se escondiam na guerra? Não é trincheira. Trincheira é diferente. É tipo umas casinhas debaixo das dunas e ainda existe. E você pode entrar nelas. E eu vi. As crianças me mostraram, eu fiquei chocada. Eu falei assim, esqueci que eu tô num país que fez parte de 2 grandes guerras. E no Au Pair Meeting também, eu moro aqui do lado da agência de intercâmbio que eu vim, a HBN, empresa que eu era a única latina da América Latina. Eu era a única latina. Surpresa, só tinha menina da África do Sul e tinha uma menina da Espanha. E eu era a única brasileira no grupo. E brechós também, eu gosto muito dessa cultura de brechó. Eu gosto de ver coisa velha, então eu visitei uns brechós aqui em Haarlem. Falei muito por aqui, tanto pelo bairro onde eu moro, com as crianças e sozinha, tipo, indo pra Haarlem ou no bairro que eu moro mesmo. E eu tô amando pedalar pra todos os lugares. Eu amo essa liberdade de não ter que, dirigir. Eu odeio. Eu não gosto de dirigir, gente. Eu tirei a habilitação 3 vezes na vida, mas eu não gosto de dirigir. É só uma obrigação pedalar. Eu aprendi a pedalar cargo bike, que é uma bicicleta gigante, que eu vou colocar uma foto em algum lugar aqui. Fui num jogo de futebol do Ajax, que é o time daqui, da Holanda, é o time oficial da Holanda. Eu não sei se eles vão jogar na Copa de Clubes que vai ter esse ano nos Estados Unidos. Mas eu fui no jogo feminino e eu achei muito legal. E eu tô me forçando a gostar de futebol. Porque quanto mais eu fujo do futebol, mais o futebol faz parte da minha vida. Então agora eu vou aceitar e vou fingir que eu sou muito futeboleira, que eu assisto todos os jogos, eu entendo muito sobre futebol. Então eu fui no jogo de futebol feminino, que eu gostei mais do que futebol masculino, sinceramente. Mas eu quero também no jogo de futebol masculino do Ajax. Celebrei 3 aniversários. 2 das minhas host kids, dos 2 meninos. O menino mais velho foi o primeiro e depois o menino mais novo. E eu também celebrei o aniversário de uma au pair brasileira que eu conheci. A gente se conheceu, na verdade, porque ela me convidou pro aniversário, a comemoração de aniversário dela. E foi bem legal. Gostei do parabéns daqui. A música de parabéns é muito, muito legal. Eu gostei. A diferença não é tipo happy birthday ou cumpleaños feliz e feliz aniversário, que é tipo a mesma coisa. Tipo, a letra da música é diferente, não é traduzido, sabe? Bastante pra Amsterdã, claro, né? Tô do lado de Amsterdã, eu fui bastante pra Amsterdã. Esse fim de semana eu fui pra Zaandam, que é a cidade de Lego, que eles falam que parece Lego, que é bem bonito, é bem bonito. Eu fiquei chocada com a arquitetura. Gostei das cores também, eu gosto muito de verde, então as cores eu achei lindas. E eu fui numa fábrica de queijo. E eu fui na fábrica de clogs, que é aquele sapatinho de madeira holandês. É muito confortável, by the way. Muito confortável aquele sapatinho, vocês não têm ideia. Enquanto já conheci muitas pessoas também, até rápido demais, que eu tô um pouco surpresa. E eu tô gostando do meu tempo aqui, e é isso, tô gostando, tô me divertindo. Diferente do ano passado, que assim, eu tava muito conturbada de não saber o que eu ia fazer e como eu ia fazer as coisas que eu queria fazer. E eu sabia o que eu não queria fazer. Eu tô mais tranquila esse ano em relação a isso, tipo, eu tenho um plano pro ano e isso me deixa muito mais tranquila. E eu acho que eu tô feliz de novo, ou começando a voltar quem eu sempre fui, sabe? A Gabi animada, que gosta de fazer as coisas, gosta de explorar, gosta de história, gosta de falar muito, eu amo falar! E a minha faculdade voltou também, né? Agora eu sou estudante de marketing novamente. Então, quem sabe um dia eu viro uma mercadóloga. Ainda não decidi se eu vou seguir carreira em marketing, mas a minha faculdade voltou e agora eu tenho que balançar trabalho, vida social, viagem.
e a faculdade, porque esse é o foco do ano, terminar minha faculdade. Esse foi as minhas fofocas do mês de fevereiro. Eu vou deixar agora um tag de vídeos que eu fiz durante esse tempo, que era pra ser um vlog, mas eu prefiro falar umas coisas que eu fiz. E é isso, eu acho que eu vejo vocês mês que vem. E eu tô me divertindo fazendo esses vlogs, acho que eu vou gostar de assistir no futuro. Bora trabalhar, gente. Eu comprei esse casaco novo. Ele é bem longo. E eu tô feliz, porque ele é bem quentinho. E hoje tá ventando bastante lá fora. É o meu primeiro dia oficial, sozinha, com as crianças, então... Tá indo tudo bem até agora, vamos ver. Eu vou buscar eles na escola agora e pedalar de volta pra casa. Eu tô amando ter que pedalar, é tudo. Eu vim no museu bem famoso aqui de Amsterdã e eu tô assim, impressionada com as obras de arte, com o impressionismo, com o romantismo, com tudo. Então assim, que é aqui. Agora eu vou entrar em outra sala, que eu acho que é por aqui. Eu tô perdida, tô perdida. Eu voltei ao modo só vivo uma vez e hoje tá muito frio. Eu acordei, tava menos 2 graus e agora eu tô indo pra Amsterdã pra um museu porque eu reservei ontem e eu falei, porque não, o dia tá bonito, o dia tá bonito, ó, o dia tá bonito, só tá muito frio. Eu estacionei minha bicicleta aqui e olha o estado dessas bicicletas, de tão frio que tá. Estão com neve, gelinho em cima. Não é nem neve, é gelo, né? Frost, eles chamam de frost. É isso, vamos ir ver algumas artes. Mais tarde eu volto, hoje tem jogo de futebol do time daqui, eles chamam de... Eu falo Ajax, mas eles falam acho que é Ajax. É diferente, o som é mais gostoso de ouvir. Mas aí tá muito frio, tá muito frio. Eu tava até lacrimejando de frio. Sabe o que eu sinto falta do clima ameno de Seattle, que a chuva resolvia tudo e não ficava tão frio. Eu acho que eu perdi o trem, então tem que esperar o próximo. Mas ai, Seattle, saudades, sempre saudades, saudades. Climinha chuvoso, que não era tão frio e a chuva parecia que fazia não ficar tão frio. Aí quando não chovia era muito frio. E aqui eu tô sentindo falta da chuva. Achei que ia chover mais, mas não chove tanto assim. Ou talvez eu tô atrasada na época de chuva, não sei. É isso, tchau. Eu tô posicionando meu celular em lugares esquisitos porque eu tô com preguiça de pegar meu tripé. E eu tentei fazer um away assim com uma garrafa d'água com a minha Instax, mas não deu certo. Mas o que eu queria dizer? Que hoje eu fui no au pair meeting. E aí eu lembrei que eu ganhei um kit de au pair, porque toda au pair ganha um kit de au pair em qualquer país que você vai. E eu deveria fazer unboxing disso, porque as pessoas talvez queiram ver. E hoje eu tô tomando um cafezinho extra. Porque ontem eu fui dormir 1 da manhã falando com o Bruno. Enfim, veio um lacinho assim, aí eu abri e eu percebi que, tipo, seria legal mostrar isso, né? Porque talvez a minha família, os meus amigos queiram ver o que eu ganhei. Então... veio o Host Family Au Pair, é isso daqui que eu não sei o que é. Eu vou abrir assim mesmo. E veio um Stroopwafel, mas é aqueles de embalagem, não é meu favorito, mas é clássico da Holanda. Um chaveiro da HTVN de coração. Olha, roxo. Talvez dessa vez eu deveria comprar um anel roxo ao invés de verde.
uma pedra roxa para simbolizar a Holanda, uma carta de bem-vindo à Holanda. O que é isso? Ah, um avental de fazer arte ou de cozinhar, não sei. E um planner, que eu acho que eu não vou usar, porque eu deixo tudo digital. Eu precisava de um caderno para estudar holandês, talvez eu estude no planner. Não sei, né? Não sei, mas enfim. Achei bonitinho, achei fofinho. Conheci várias pessoas, a maior parte delas eram da África do Sul, ou da Namíbia, que é outro país na África, que eu já adicionei na minha lista de países pra visitar no mundo, porque eu vi umas fotos e o deserto assim é lindo. Conheci uma espanhola. É isso aí, conheci uma espanhola, Tintin. Agora eu preciso terminar de planejar a minha viagem da semana que vem, porque tá muito em cima, eu ainda não terminei de comprar as coisas e eu preciso comprar as coisas, né? Vejo vocês em algum momento e agora tá vendo que a minha câmera tá bem suja. Eu acabei de ver que eu me emocionei um pouco e abri o pacote e era pra eu abrir com a Roche Family. Agora eu vou colocar tudo de volta no pacote e abrir com eles. Emocionada, emocionada. Hoje eu tô muito cansada, mas hoje tá chovendo, não tá só frio. Eu gosto da chuva, mas o frio parece muito mais frio aqui do que em Seattle. Compara com Seattle, porque o clima de Seattle eu gosto bastante. E agora eu tenho isso daqui na mesa de papel pra resolver. Banco, seguro-saúde. Aí depois que passa essa fase de ficar resolvendo coisas, aí vem a fase boa. Aí a fase boa passa super rápido e acabou. Ai, eu só tenho mais quarta e quinta pra trabalhar. Sexta eu tô livre. E sábado e domingo também. E já tenho planos. Sim, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. E eu tô tentando falar com ela, só que se ela demorar muito pra me responder, eu vou dormir. Porque eu tô cansada. O dia foi longo. Uma das crianças tá doente. E assim, não deu trabalho nenhum, mas tipo, o dia inteiro indo lá, indo aquilo, lá, indo aqui, pra ver se ele tava bem, se ele comeu, se bebeu água, e a mãe saindo, a mãe voltando com outra criança. Foi o caos. Foi caos, foi organizado, mas foi um dia cheio. Ai, é isso. One. Holy. Tô frustrada de novo, porque eu não falo holandês e eu não acho a tradução em inglês. Ai, que delícia. Mas muito legal isso aqui, ó. Esses são sapatinhos holandeses de madeira. Deixa eu virar a câmera. São os sapatos holandeses de madeira. Muito interessante. E esse daqui, aparentemente, é o sapato de usar no domingo. Não sei porquê.